A Anatel confirmou que o número de celular citado no caso envolvendo Daniel Vorcaro pertence ao Supremo Tribunal Federal. A informação foi repassada à CPMI do INSS e, segundo o senador Carlos Viana, o relatório aponta que a linha é do Supremo Tribunal Federal, mas não identifica qual ministro ou servidor usava o telefone no momento do contato. A comissão agora deve pedir esclarecimentos à corte. O caso ganhou repercussão após mensagens indicarem contato com esse número. A suspeita chegou a envolver o ministro Alexandre de Moraes, que negou qualquer ligação com Vorcaro. A investigação faz parte da CPMI, que apura possíveis irregularidades envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Na Suécia, nos países nórdicos, no Japão, isso aí por si só, eu não vou nem mencionar os 130 milhões de reais do contrato de Dona Xandona. Isso aí por si só seria um motivo para a queda do ministro, porque no dia em que nós trouxemos aqui essa notícia, eu chamei o Moraes de mentiroso. Disse, ele mentiu. Ele soltou uma nota dizendo que esse telefone, essas mensagens não foram enviadas para ele. Ele disse que o telefone não era dele, o número não era dele, não era dele. Disse que era um número ligado. Mas espera aí, é a mesma coisa? É o telefone funcional dele. Ah, é? Assim, nós temos 250 milhões de números telefônicos no Brasil, mais do que a população. É muita coincidência ser o Alexandre de Moraes e que seja o telefone funcional do STF. Foi o telefone funcional do Moraes. O Vorcaro mandou a mensagem de conseguir bloquear para o telefone funcional do Moraes, que teve a cara de pau de dizer que não era o número dele. E outra coisa, a gente tem que lembrar que o Moraes é aquele cara que condenou o Jair Bolsonaro por uma minuta de golpe que tem no Google. É só você pegar, minuta de golpe. O que você quiser. Porque a informação que eu tenho é o seguinte, que até ontem, a Polícia Federal não conseguiu recuperar as imagens de uma suposta resposta do Moraes ao Vorcaro. Sim, até ontem. Mas o número O número está confirmado. O número está confirmado, a não ser que o garçom assuma que naquele dia entrou na sala do Moraes, furtou o telefone do Moraes e resolveu bater papo se passando pelo Moraes com o Vorcaro. Pode ser. Teve uma matéria que quem fez foi a Folha. A Folha foi ouvir o pessoal do WhatsApp. A Folha contando, na matéria muito boa, demonstrando como é possível recuperar as mensagens de visualização única, que a matéria da Folha conta basicamente que as mensagens de visualização única podem não ser de visualização única, dependendo do recurso que você empregue. Não, e ainda tem uma coisa que só 3 dos 8 telefones de Vorcaro foram analisados. Na situação que o Vorcaro estava, com uma visualização única, ele pode ter batido a foto da visualização única. Você tá entendendo? Você não dá o print. Você não dá o print. Mas você bate a foto. Você tira a foto. Aí onde muita gente se perde na situação. Visualização única pode ser batido uma foto. Uma foto, é verdade. Nada... Você não pode printar, mas pode fazer uma foto. Pode fazer uma foto de outro telefone, de uma máquina fotográfica, de um tablet. Você fotografa. Se você está mal intencionado, é verdade. Você faz a foto. Tô dizendo isso porque... Perdão, e quem tinha vídeos de políticos e autoridades nas festas privadas, calados, pode ter também feito fotos das mensagens de visualização única. Porque você vai fazer uma festa e diz a todos os seus amigos, pessoal, vamos deixar o telefone aqui, porque a gente vai ter umas putas aqui que eu trouxe lá de fora, né? Vamos para não... E o circuito interno é ligado. Não vamos constranger ninguém. Aí os cabas vão, aí todo mundo pega todo mundo, toma cachaça, uns dão um cheiro de cocaína, não sei o que lá, e você filmando tudo. E o circuito interno é ligado. Então assim, o Vorcaro, olha, a história é o seguinte: Vorcaro em 2024, final de 2023 para começo de 2024, Vorcaro quebrou. Ele olhou os números e disse: é impossível, meu banco está quebrado e vai ser liquidado. O que é que ele fez? Ele disse: eu vou ganhar em larga escala e até lá eu vou sair comprando todo mundo.
Aí ele foi saindo, fazendo contrato com a esposa do Moraes, comprando o Taiaiá. Mas para cada coisa que ele fez disso, ele não estava dando, não. Ele estava arrecadando muito mais com títulos podres. Olha e só. desviando. Então, esse é o bolo que nós temos. A despeito dessa denúncia aí do contrato do filho do Nunes Marques com a JBS e essa outra empresa, o Mário Sabino, o jornalista Mário Sabino, está dizendo que Vorcaro mandou um recado a Nunes Marques, pai de outro talento do direito. Ele diz o seguinte aqui, ó. Ele tem um trecho aqui, que ele diz o seguinte: Vorcaro só estaria chateado com o ministro Nunes Marques. Puxa vida, por ele ter votado pela manutenção da sua prisão preventiva. Abre aspas. Ele acreditava que líderes do Centrão, de quem é próximo e que tem amizade com o magistrado, pudessem convencê-lo a votar por sua liberdade. O sentimento negativo, no entanto, não seria suficiente para que ele decidisse envolver o Supremo na delação, escreveu Mônica Bergamo na sua coluna. Não, mas aí ele diz o seguinte: ao ler esse trecho da peça jornalística, peça em que mais de um sentido conclui que Vorcaro mandava um recado direto a Nunes Marques. Aí ele diz: foi batata. Um dia depois, temos a notícia dada pelos repórteres Vinícius Valfré e Aguirre Talento de que o Master e a JBS repassaram 18 milhões a uma empresa de consultoria insignificante, que fez pagamentos de R$281 mil a Kevin Marques, filho do Nunes Marques. A consultoria fica em Teresina, cidade natal do ministro. Então, o que é que a Mônica Berta está dizendo? Que o Vorcaro se confiava em Ciro No voto do Nunes Marques. Não, em Ciro Nogueira. Sim, claro. Que é quem quando ele faz referência ao aos políticos do Centrão. Do Centrão. Quando ele confiava no Ciro Nogueira. O fato que a gente subestima muito o cunhado do Vorcaro e o ex-sócio do Vorcaro, que os dois também estão presos, né? E assim, esses caras sabem tanto quanto o Vorcaro de muitas situações. E eles devem estar doidos para ser solto também. E a Polícia Federal, nesse momento, ela faz um leilão com os três. Quem falar mais pode ter o melhor benefício. E o Vorcaro vai atirando para um lado e para o outro, porque ele tem 2 anos, na verdade 1 ano e 10 meses, que ele saiu comprando todo mundo, né? E ele sabe a quem comprou, como foi, de onde veio, porque quando essa empresa que tem um capital pequeno aí fatura 18 milhões da JBS e é uma empresa de consultoria e do Banco Master, na verdade ela faturou, ela fez alguma coisa, deu uma gulgada em alguma coisa, pediu aí, fez um parecer, recebeu os 18 milhões. E aí o cabo pagou os impostos, deve ter ficado com os 3 milhões e deve ter ido uma lista de pessoas para ele fazer pagamentos. Inclusive o menino do Nunes Marques, né? Aí é assim, pessoal. Não é muito diferente. Estão dizendo que o Vorcaro já começou a falar alguma coisa para a Polícia Federal e essa primeira fase dessa suposta delação do Vorcaro, ele só fala dos bagrinhos, né? Ele só fala dos peixinhos miúdos, né? E a Polícia Federal não está aceitando isso. Aí com certeza se ele quiser ser solto mesmo, né? Se ele quiser que a delação dele seja aprovada, vamos dizer assim, né? Vai chegar um ponto que ele vai ter que delatar todo mundo. Mas você vê o seguinte, que quem fazia o pagamento, o dinheiro que foi pro Taiaiá foi o cunhado dele que providenciou. Então vamos supor que o Vorcaro diga assim: olha, eu paguei esses 280 mil ao filho do Nunes Marques. Aí, o cunhado dele, que não está se comunicando com ele, que está em outra cela, em outro lugar, diga: olha, eu paguei ao Dias Toffoli, o Taiaiá, por causa disso, disso e disso. Você está entendendo? Então é por isso que todo mundo fala na delação do Vorcaro, mas pode ser que a delação do cunhado dele seja muito mais bombástica do que a dele, certo? Porque o cabo tá... O novo advogado do Vorcaro, como é o nome? O Juca, né? Ele se reuniu com o Mendonça ontem para tratar justamente de delação. Ele pediu uma audiência com o ministro aceitou, o ministro recebeu
E nessa audiência, ele teria dito, a gente está lendo até versões que eu chego a reputar como versões de vontade, né? Algumas alas querem que a delação do Vorcaro seja contida, e segundo essa matéria que eu li no Valor, também saiu no UOL, a disposição do Vorcaro seria em contribuir com tudo que puder contribuir e provar o que puder provar. E nessa segunda fase aí, segundo o Merval Pereira, com a pressão que ele está sofrendo, porque como eu disse, nesse primeiro momento ele só falou dos bagrinhos, né? Inclusive ainda não foi nem publicizado o nome desses bagrinhos, né? Até agora. Mas enfim, ele vai ter que nessa segunda fase explicar a relação do Vorcaro com o Dias Toffoli na compra do Resort Taiaiá, a história do contrato da mulher, né, o Alexandre de Moraes, e vai ter que aprofundar essa relação, aí sim, o André Mendonça analisar se a delação vai ser ou não validada.